Já já, amigo vascaíno, a bola rola para Vasco da Gama e Botafogo no Newton Santos. É claro, nesse Fala Gigante você vai conferir tudo sobre esse jogo importante, decisivo para o nosso Cruz Maltino. Mas além de informações sobre esse grande clássico, tem também muitas novidades nesse Fala Gigante. Tem informações sobre o mercado da bola, a imprensa argentina colocando um centroavante aqui no nosso Vascão. Tem também novidades sobre lateral esquerdo que o Vasco busca contratar na temporada de 2026 e muito mais nesse Fala Gigante. Um vídeo que chega para você bastante agitado, bastante movimentado nessa sua tarde de quarta-feira. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com Acorda Vascão, que é o primeiro vídeo chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. Fala Gigante, esse vídeo inclusive que você está assistindo agora, o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo onde tem essa palavrinha, inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu, Lucas, conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso canal. Inclusive, faltam aí menos de 20 pessoas para chegarmos aos 172 mil inscritos. Eu conto muito com você, então se inscreva no canal do Gigante Vasco, venha fazer parte da nossa família. É tão rápido, é tão fácil, então vem aqui embaixo e já se inscreva. Show? Vambora então, né, amigo vascaíno? Sem muita enrolação, falar logo sobre o nosso Vascão. Eu quero começar aqui primeiramente com você, este Fala Gigante, falando sobre mercado da bola, tá? Tem informação importante para trazer a você neste momento. O Vasco, no meio do ano passado, se interessou pela contratação de um centroavante de 29 anos de idade, centroavante argentino, nascido na Argentina, mas com dupla nacionalidade eslovena. Olha aí, né? Algo que normalmente a gente não está acostumado a ver. Um atleta de 30 anos de idade, um jogador que fez carreira sim aqui na América do Sul, se destacou inclusive muito vestindo a camisa do São Lourenço da Argentina, mas rodou, passou por clubes na Sérvia, na Rússia, na Eslovênia, no México, e o último clube que ele passou no futebol estrangeiro foi o Al Ittihad Kalba. Ele nesse momento atua pelo São Lourenço, é a sua 4ª temporada no clube argentino, tem 9 gols marcados e 1 assistência na temporada de 2025. 5 jogos, inclusive, pela seleção da Eslovênia. E qual é a situação sobre esse atleta? O Vasco da Gama, na janela do meio do ano passado, tentou a contratação do jogador. Além do Vasco, o Cruzeiro foi um outro clube aqui do futebol brasileiro que se interessou pela contratação do atacante Andrés von Berga. O jogador, ele é um atleta alto, com características bem semelhantes, inclusive, a de Pablo Verratti, jogador de 1,87 m de altura, destro, mais um centroavante à moda antiga, como se fala no meio do futebol, e que o Vasco se interessou em trazer para o seu elenco na janela do meio do ano passado para ter uma peça de reposição à ausência de Pablo Verratti. À época as coisas acabaram não avançando, o Andrés von Berga estava emprestado ao Al Ittihad Kalba, o Vasco ele tentava junto ao São Lourenço uma contratação do atacante argentino após a passagem dele pelo mundo árabe. O Vasco não conseguiu esse empréstimo, então ele retornou no meio do ano passado ao São Lourenço, o clube que ele tem os seus direitos econômicos ainda ligados, fechou o ano de 2024 no clube argentino
e vem fazendo essa temporada, né, a sua temporada por lá. Qual a situação nesse momento? Porém, Andrés Vombergar, ele tem contrato com o São Lourenço apenas até o final da temporada, até o dia 31 de dezembro de 2025, ou seja, após o término da temporada, Andrés Vombergar ele fica livre do mercado, fica à disposição para fechar contrato com qualquer clube que queira a sua contratação. E hoje, a imprensa argentina, o portal Refuerzos Casla, traz a informação que Andrés Vombergar, nesse momento, não deve renovar o seu contrato com o São Lourenço. E há uma chance, sim, de que Andrés Vombergar vista a camisa do Vasco da Gama, tá? Na Argentina estão ligando o nome do centroavante ao Cruz Maltino. O portal diz, abre aspas, em Brasil, dan por hecha sua llegada a Vasco da Gama. Ou seja, né, no Brasil, tem como possibilidade a sua chegada ao Vasco da Gama. Então, para ficar atento, para ficar de olho, o Vasco tem hoje, né, Pablo Verratti como o grande centroavante da equipe. Além do Pablo Verratti, tem também o GB como opção. E o Ryan é o titular, mas não é esse centroavante à moda antiga, é mais um ponta, um segundo atacante, um 9 mais móvel, um jogador com características diferentes. Vamos ficar ligado no nome que o Vasco já se interessou e pode sim vestir a camisa do nosso Vascão. Seria um bom reforço? Deixa aí a sua opinião nos comentários. E falando, né, sobre mercado da bola, tivemos aí nessas últimas horas algumas novidades sobre o nome de Juan Sanabria. O Vasco da Gama ele vem estudando a possibilidade de contratar o lateral esquerdo do Atlético San Luis do México. Jogador de 25 anos de idade, titular e capitão, inclusive, do Atlético San Luis. Um nome que vem nessas últimas convocações frequentando a seleção do Uruguai. Já tem 10 partidas disputadas com a camisa da seleção celeste e um gol marcado. E a informação é que internamente no Vasco da Gama, o nome do Juan Sanabria ele foi levado ao Fernando Diniz, que se interessou até pelo lateral esquerdo. Principalmente valorizou muito a versatilidade do jogador. Juan Sanabria, para você que não sabe, além de lateral esquerda, também consegue atuar como um meia esquerda. Recentemente, né, até vestindo a camisa da seleção do Uruguai, no gol que marcou na última data FIFA, ele estava atuando como ponta, ou seja, é um jogador que é lateral, pode atuar como meia e já atuou como ponta na seleção do Uruguai. É um nome que o técnico Fernando Diniz se interessou exatamente por essa versatilidade, por esse fator, né, de ser um jogador versátil que atua em diversas posições. O executivo, diretor do Vasco da Gama, português Edmar Lopes, mantém o nome de Juan Sanabria na lista, acompanhado de mais de 50 nomes, inclusive. E nos últimos dias a informação é que o Vasco intensificou conversas com o clube mexicano, buscando nesse momento uma liberação antecipada gratuita ou pagando uma pequena taxa. Por quê? Porque o Juan Sanabria é um jogador que tem contrato com o Atlético San Luis até o meio do ano que vem. Dificilmente o Juan Sanabria vai permanecer no clube mexicano, tem por objetivo respirar novos ares e até ver o futebol brasileiro com uma possibilidade de mercado. Esse é o lado do Juan Sanabria, mas o San Luis sabe do jogador que tem em mãos e não quer perdê-lo de graça. Então, para uma negociação acontecer, para o Vasco ter, né, já Juan Sanabria em janeiro, aqui no Rio de Janeiro, ou o Vasco vai ter que pagar uma taxa, né, para o Atlético San Luis para conseguir a liberação, ou vai conseguir negociar de forma gratuita a chegada do jogador. A diretoria Cruz Maltino avalia que, se houver acordo, Sanabria pode reforçar a equipe sem impacto financeiro algum. É um nome de muita qualidade, um jogador que vem adquirindo experiência nesses últimos anos e competindo em alto nível, um jogador com muita habilidade ofensiva e também defensiva, tá? Um atleta aí que, dentre os laterais esquerdos hoje presentes até no futebol sul-americano, é um dos que mais se destaca. Um jogador internacional, um perfil de liderança, capitão, volta a repetir, do Atlético San Luis, que busca aí o Vasco da Gama para essa próxima temporada. O nome que combina, de acordo com informações, juventude, experiência e versatilidade.
versatilidade. A expectativa da diretoria Cruz Maltina é que tudo andando certo, Juan Sanabria se integre rapidamente ao grupo e às ideias do técnico Fernando Diniz. Boa notícia, amigo? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Diferente do André João Bergara, eu acho que o Juan Sanabria é um grande nome, tá? Um nome que muda o nível do elenco Cruz Maltino, chegaria para vestir camisa e ser titular absoluto em qualquer posição. Sei que a gente tem o Nuno, mas na ponta esquerda e na lateral esquerda, Juan Sanabria tem total capacidade para conquistar a titularidade. Show? Deixa aí a sua opinião nos comentários. E vamos embora para o assunto final desse Fala Gigante, que é falar com relação ao que vai acontecer já já. Porque daqui a pouco, 7h30 da noite, 19h30, a bola rola no estádio Newton Santos pela 32ª rodada de Campeonato Brasileiro para Vasco da Gama e Botafogo. Botafogo que vem de um empate sem gols com o Mirassol no último sábado em um confronto direto por uma vaga na Copa Conmebol Libertadores. Botafogo tem 48 pontos somados, é o 6º colocado do Campeonato Brasileiro e tem por objetivo nessa temporada, já que não disputa mais nenhuma outra competição a não ser o Campeonato Brasileiro, a vaguinha tão sonhada na Libertadores 2026. Diferente do Vasco, que tem 42 pontos, ao invés de 48, ainda tem a Copa do Brasil no final do ano e sonha também, assim como o Botafogo, em conquistar essa vaguinha, né, para a Libertadores da próxima temporada, através do próprio Brasileirão, sem depender, melhor dizendo, de um título da Copa do Brasil no final da temporada. O Vasco hoje é o 9º colocado, vem de uma derrota para a equipe do São Paulo jogando dentro de São Januário, mas vive a expectativa de hoje, dentro do estádio Newton Santos, pontuar, conquistar a vitória e voltar a entrar na briga por essa luta para Libertadores. O Botafogo vem com alguns desfalques para essa partida. Savarino fica fora por uma questão clínica. Joaquim Correia também fica fora por uma lesão na panturrilha direita. Expectativa é que Marçal também desfalque o Botafogo por uma lesão na panturrilha, jogadores aí importantes, Álvaro Montoro, Caio Pantaleão, Matheus Martins, Jordan Barreira, nomes aí que seriam titulares do Botafogo caso estivessem, né, à disposição do técnico Ancelotti, desfalcam o alvinegro. Então o Botafogo deve ir a campo hoje com Léo Link no gol, David Ricardo, Alexander Barbosa, Vitinho e Cuiabano, fechando o quarteto defensivo, Danilo e Marlon Freitas formando a dupla de volantes, Jefinho, Savarino, Santiago Rodrigues e Cris Ramos formando o quarteto de ataque. Já o Vasco da Gama, né, lembrando, Savarino pode entrar em campo, a expectativa é que ele desfalque sim por uma questão clínica, mas caso esteja à disposição, ele inicia a partida. Já o Vasco da Gama vai ter também desfalques aí importantes para o técnico Fernando Diniz. O Vasco da Gama hoje, nesse jogo, não conta com o Nuno Moreira e também com o Paulo Henrique, ambos suspensos. Na lateral direita, de forma natural, o Puma Rodrigues ganha a titularidade. Já a grande dúvida, para a vaga de Nuno Moreira, quem entra em campo? David entrando na ponta ou Verratti voltando ao time titular, atuando como esse centroavante, Ryan caindo para o lado direito como ponta, como vinha fazendo antes, e o Andrés Gomes caindo para o lado esquerdo. É a grande questão. Mas, diante do que se espera, a expectativa é que Verratti sim inicie essa partida. O Vasco vai a campo com Léo Jardim no gol, Carlos Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton, Puma Rodrigues, Tietê e Barros formando a dupla de volante, Barros que vai ser relacionado para o jogo, está tudo tranquilo, mesmo com essa dúvida relacionada a uma lesão, Barros vai aos gramados do Newton, Felipe Coutinho, Ryan, Andrés Gomes e Verratti formando o quarteto defensivo. Esse é o Vasco para enfrentar o Botafogo hoje no Newton Santos. Com relação à arbitragem, eu vou trazer a vocês. Mas eu vou falar com vocês sobre a arbitragem e vou trazer um vídeo que eu, Lucas, postei ontem nas minhas redes sociais sobre esse árbitro que vai apitar a partida de hoje entre Vasco e Botafogo. Se liga só e se prepara, amigo vascaíno. Arleu de Araújo. Grava esse nome, pois ele foi o escolhido para apitar Vasco e Botafogo no Newton pelo Campeonato Brasileiro. O que eu digo é, se prepara, amigo vascaíno, pois este árbitro, escolhido pela CBF na segunda rodada do Campeonato Brasileiro deste ano, já havia sido afastado por um erro grotesco.
absurdo num jogo entre Palmeiras e Sport dentro da Ilha do Retiro. E quem dera, né, que fosse apenas este erro. Ele coleciona diversas polêmicas no Brasileirão. Além desse jogo, o profissional volta a apitar jogos do Campeonato Brasileiro e na 7ª rodada já comete mais um erro grave. Santos e Grêmio dentro da Arena do Grêmio, um pênalti não marcado a favor do Clube Gaúcho, um pênalti inclusive absurdo. Na 10ª rodada teve erro, 13ª rodada também, 15ª e na 20ª rodada um erro colossal. Um pênalti não marcado para o Mirassol no jogo contra o Cruzeiro em São Paulo. E ficou por isso mesmo. Teve também uma outra polêmica, pênalti não marcado no Neymar dentro da Arena MRV. E desde então, o Bruno Arleu segue apitando, segue criando polêmicas, segue errando. E agora pode ser a vez do Vasco da Gama. A CBF eu não sei nem o que dizer. É somente preocupante ver o que a arbitragem do futebol brasileiro se tornou. Então, amigo vascaíno, separa aquele remedinho, se prepara, porque amanhã é dia de Vasco e Botafogo, é dia de Bruno Arleu de Araújo no comando do apito. Bom, amigo vascaíno, então, como você viu aí, né, se prepara porque esse é o senhor Bruno Arleu de Souza, responsável pelo apito nesse jogo de hoje entre Vasco e Botafogo. Show? Amigo, eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi aquele nosso Fala Gigante, segundo vídeo apenas dessa quarta-feira de Vasco e Botafogo. Se você curtiu o vídeo, eu te peço, deixe seu like, se inscreva, curta, compartilhe, ajude aí o crescimento no nosso canal. E já já eu tô de volta com aquele nosso pós-jogo de Vasco da Gama e Botafogo por volta de 9h30 aqui no canal do Gigante Vasco. Fechou? Então vamos que vamos. Curta, compartilhe, se inscreva, ajude aí o nosso crescimento. E como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, saudações vascaíno. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.